Eu tô começando a achar que a McLaren quer que o Verstappen seja campeão em 2025. Numa corrida com a estratégia mais óbvia do mundo, numa corrida mais óbvia que nós poderíamos ter em todos esses tempos, a corrida que poderia assegurar de vez o título do Lando Norris ou do Piastri que seja, eles conseguiram entregar nas mãos do Max Verstappen. Num erro muito claro, num erro estratégico muito evidente, mas que aparentemente só a McLaren não conseguiu ver. No momento em que ela tinha um pit stop, no momento ótimo para parar e transformar a corrida na coisa mais chata que o ser humano já viu, eles conseguiram continuar firmes no seu propósito, não mexer na própria estratégia e no final entregaram de bandeja uma vitória fácil para Max Verstappen e também dificultar a vida dos próprios pilotos. Que se não fosse um erro do Antonelli perto do finalzinho da prova, a situação dele poderia ter ficado um pouquinho mais complicada para o GP de Abu Dhabi. E embora ele tenha uma boa vantagem na briga pelo título, aquilo poderia ter sido determinante. E sim, foi um erro do Antonelli. Eu não vou ser o tipo de criador de conteúdo que vai alimentar a teoria da conspiração e que vai falar para você que, olha, o Antonelli deixou o Norris passar. Sabe por quê? Porque a Mercedes fornece motor para a McLaren. E é claro que isso é totalmente determinante para ele deixar o Norris passar. Não é porque a Mercedes está querendo o Max Verstappen no ano que vem. Não. O Antonelli supostamente teria deixado o Norris passar. Eu não vou alimentar essa teoria da conspiração. Aquilo foi um erro. O Antonelli acabou traseirando ali perto daquela curva, acabou perdendo o carro, salvou o carro, mas infelizmente não manteve a posição e acabou perdendo ela para o Oscar Piastri não, para o Lando Norris. Então, já no início do vídeo, não foi de propósito, foi um erro do piloto. E a menos que ele tenha ensaiado aquele erro de uma maneira tão disfarçada, não foi uma posição deixada por ele. E o que a gente mais pode falar sobre isso também é como ficou o campeonato. Agora, o Max pode acabar dependendo apenas só dele para ganhar a corrida, mas não só dele para ganhar o campeonato. Piastri agora tem 4 pontos a menos que o holandês, que agora só tem 12. 12, Fernando? Vou ver aqui agora. Isso. Tem 12 pontos para tirar em relação ao piloto da McLaren. O que ele precisa agora para virar esse campeonato? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Olá, me chamo Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus e já clica no like porque o like ajuda na divulgação. E depois dessa introdução super longa que eu fiz aqui com vocês, eu já deixei aqui já o vídeo praticamente pronto. Só basta postar a partir de agora, depois de tudo que aconteceu. Eu não vou comentar a posição de chegada, quem pontuou, quem não pontuou, porque eu vou deixar só a tabela passando aqui ao lado enquanto eu falo com vocês. Só que é bom a gente ter esse espaço aqui para comentar o que aconteceu na corrida, porque mostra duas coisas. A primeira, a tendência do ser humano em teoria da conspiração, mas essa parte eu vou deixar para o final do vídeo. E a primeira, que é a principal, como a McLaren é um desastre estratégico. É o que eu sempre falo no Que Pode É Esse, às vezes eu falo aqui também, a gente só fala mal da estratégia da Ferrari porque a gente não presta atenção na estratégia da McLaren, e isso é muito grave. Vamos lá. No GP do Qatar, a Pirelli deixou bem claro que as equipes só podem fazer 25 voltas no máximo em cada stint, ou seja, em cada jogo de pneus. Então você começava com o pneu, parava na volta 25, depois na volta 50 e daí pra frente você não parava mais. A corrida tem 57 voltas, então eram 2 pit stops no mínimo. Todo mundo entendeu isso. E eis que no começo da prova, o Gasly acabou encontrando o Hülkenberg. Na verdade, o Hülkenberg tentou atropelar o pneu dianteiro esquerdo do Gasly e acabaram batendo. Como resultado, Hülkenberg se eliminou, Gasly caiu para o último e veio um safety car, que agrupou todo o grid de novo, ali na 8ª volta, não sei se eu falei a volta. E eis que a Red Bull chamou o Max Verstappen para o box de imediato. Max, vem para o box, vamos trocar pneu. E assim ele colocou um novo jogo de pneus e saiu um pouquinho atrás, se não me engano, do Ocon. Ele saiu atrás de um carro que estava atrás das 2 McLarens que não pararam. E daí para frente, todo o grid parou. Todo mundo fez o seu pit stop. Até o Ocon, que tinha que pagar a punição, foi no pit 2 vezes. Mas tudo bem. A McLaren não parou. E aí o safety car foi ficando na pista, 9ª, 10ª volta, e a McLaren não parava. Um erro gravíssimo. Foi esse erro que determinou a vitória do Verstappen. Porque eles pararam na hora certa e eles só tinham que fazer aquele pit stop mais. Eles fizeram o pit stop da volta 8, e aí eles só tinham que fazer pit stop depois na volta 32. E depois ele fazia mais um pit stop, e daí não parava mais. Então era volta 8,
32, 32, mais 32 ou 33, e logo depois não parava mais. Pronto, estava feita a corrida do Verstappen. E a McLaren, que ainda ia parar, estava para relargar. Quando ela parou, voltou um pouco atrás. Perdeu a corrida com seus dois carros. O Lando até, durante a corrida, ele falou que a gente não deveria ter seguido o Max, porque era Piastri, Norris, e acho que o Max estava atrás, ou era o Max que estava entre um e outro. O Lando até falou, a gente não deveria ter ido com ele, e a equipe, não, porque isso vai prejudicar a flexibilidade da corrida deles. Entre outras palavras, se tiver mais um safety car, eles podem perder posição com isso e tal. Só que como é que você está brigando pelo título e você está confiando no safety car? McLaren, você está com 2 pilotos brigando pelo título e você consegue entregar uma corrida decisiva para o outro? Tudo bem. O resultado você já sabe, né? Eu nem sei quem foi que chegou em segundo, mas eu sei quem chegou em terceiro. Foi Max Piastri e Carlos Sainz com Williams. Esse que parou na hora certa, manteve seu carro até o final, teve até um probleminha no final dizendo ele, mas conseguiu chegar em terceira. Enquanto o Lando estava atrás do Kimi Antonelli. O Lando estava em quinto, só que por um erro do próprio Antonelli, ele perdeu a traseira do carro enquanto estava sob enorme pressão, e aí acho que na penúltima volta ele acabou deixando, não é que ele deixou passar, mas não tinha o que fazer, né? Perdeu o carro, o Norris aproveitou e pegou a 4ª posição para tentar salvar a situação dele, né? Que antes estava caindo de 10 pontos de vantagem, agora subiu um pouquinho para 12 logo depois dessa ultrapassagem. E daí para frente eu vejo alguns vídeos circulando de pessoas, porque aí entra uma outra questão que é muito importante a gente falar aqui. Tem uma rapaziada que pega um vídeo, assim, o vídeo está mostrando uma coisa, ela escreve outra interpretação e as pessoas acreditam no que ela escreveu e não no vídeo em si. Tem uma rapaziada que está dizendo por aí que, olha, o Antonelli deixou passar, olha a prova aqui. Aí você vai ver o vídeo e é o Antonelli brigando com o carro. Então, caso você ainda esteja pensando, pô, virou marmelada, a Mercedes mandou o Antonelli deixar o Norris passar porque ela é fornecedora de motor. Enquanto não tiver uma prova de que isso aconteceu, eu não vou chegar aqui e falar que isso aconteceu, tá? Então, foi um erro, ele traseirou, manteve o carro, porém não a posição. Terminou em quinto, mas acabou sendo ruim para o Verstappen. E para você que quiser dizer que, poxa, o Antonelli deu o título pro Norris, você pode falar isso sobre o GP da Áustria, não sobre o GP do Qatar, tá? Se você não lembra o que aconteceu no GP da Áustria, vai lá dar uma olhada depois no GP da Áustria de 2025. E daí pra frente foi só a corrida clássica de sempre. Todo mundo fez a estratégia normal, menos a McLaren que quis dar um pouco de emoção e acabou perdendo muitos pontos para Lando Norris. O Verstappen, inclusive, estava bem irritado com a situação também, né? Por quem não estaria irritado com uma situação dessa? Né? O Lando Norris não, o Piastri estava irritado. O Lando Norris também, certamente, né? Por sinal, a McLaren não queria falar com ninguém, não queria dar entrevista, um caos. Mas e o campeonato? Vai ficar como, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, nós temos um campeonato, senhoras e senhores. Eu vou contar para vocês agora. O Lando tem 408 pontos. Eu vou mostrar, eu vou pegar aqui. Isso, o Lando tem 408 pontos. Max Verstappen tem 396 pontos. Enquanto o Piastri tem 2 pontinhos a menos? Não, 4 pontinhos a menos. O Piastri tem 392. Então, quais são os cenários? Assim, tem vários cenários. Tem um cenário que o Verstappen chega em segundo e marca 18 pontos, e o Lando não pode marcar mais que 6, então ele teria que ser oitavo ou nono. Tem esses cenários assim. Mas vamos deixar de modo bem tranquilo aqui. Tanto para o Piastri quanto para o Verstappen, eles têm que vencer. No caso do Piastri, ele vai precisar de 16 pontos a mais. Então, para o Piastri ser campeão, ele tem que vencer a corrida e torcer para o Lando chegar ali em, no máximo, sexto. No máximo sexto, no máximo sétimo. E o Verstappen, se ele ganhar a corrida, tem que torcer para o Lando chegar abaixo de quarto, né? Porque o quarto marca 12 pontos, então 12 menos 25 vai dar menos 13. Então ele ainda consegue tirar, porque a distância agora é de 12. Então, o Lando chegando em quarto no GP de Abu Dhabi e o Verstappen vencendo, ele é pentacampeão do mundo. Mas isso vocês já entenderam. Se caso eu encontre alguma tabela de resultados, eu coloco aqui na tela. Pois bem, o que a gente pode concluir com isso? A McLaren está querendo que o Verstappen seja campeão mais do que a própria Red Bull. Embora a Red Bull tenha levado a Hannah Schmitz para o pódio, né, porque ela foi responsável pela ótima estratégia, parece que a McLaren está querendo dar o título para o Verstappen. Parece que a McLaren está querendo que ela não tenha um piloto
campeão de pilotos para se eximir da culpa. Para fazer de conta, ó, a gente fez a nossa parte dentro do carro. Se eles não foram campeões, o problema é deles. Só que o mundo tá vendo que a culpa é dela também. Enquanto a Red Bull merece palmas, a Red Bull e o Max Verstappen merecem muitas palmas, porque mesmo depois de ficar 100 pontos atrás do líder, o Max chegou na última corrida precisando de 12 pontos. Independentemente do resultado, ele já é o campeão moral. Embora naquele GP lá de Barcelona, ele tenha perdido a cabeça e perdido mais ou menos uns 10 pontos para o George Russell, que hoje seriam fundamentais na briga pelo título. Se ele perder um título por menos de 10 pontos, aquela corrida acabou com a chance de título dele e ele nem sabia. Ninguém mandou bater de propósito no Russell. Então é isso, senhores. A definição de estratégia, o conceito de estratégia ainda não chegou lá na McLaren. Talvez chegue até o final do ano. Porque depois desse GP do Qatar, se o Verstappen não for campeão, vai ficar todo mundo chateado. Menos, claro, a torcida dos pilotos, que também já estão irritados com a própria equipe. Quero saber seus palpites. Tô ansioso para Abu Dhabi. Eu tô ansioso para Abu Dhabi. Quero saber seus palpites. Comenta aqui embaixo. Se gostaram desse vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus, tá? Te vejo no próximo vídeo amanhã, respondendo perguntas lá da aba da comunidade. Vou fazer uma postagem. Vão lá mandar seu comentário, sua pergunta, tá? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.